Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão, obrigado porque o Senhor cuida de nós como igreja, obrigado porque o Senhor cuida de nós como famílias, e nós não temos por que ficar ansiosos ou preocupados, porque grande é o nosso Deus, e quão maravilhosas são as obras que Ele faz, quão tremendos são os seus atos entre nós, quão grandiosa é a sua misericórdia, a sua bondade, o quão abundante são as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Mas somos nós que muitas vezes negligenciamos e deixamos de reconhecer tudo isso. Por isso te louvamos e agradecemos com todo o nosso coração nessa hora, pelo cuidado, pelo socorro e pela provisão. E agora, Pai, nós pedimos que nos alimente a alma, nos fale ao coração, fazendo com que saiamos daqui mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 15, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 15. Um Deus maravilhoso que nos dá muito além do que merecemos. Gênesis 15, versos 1 a 8, por enquanto, diz assim a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei da terra, ou que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. E perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Apenas até aqui, meus irmãos. Nesta passagem nós vemos mais uma vez Abraão chegando para o Senhor para conversar. E mais uma vez nós temos Deus falando com Abrão. A comunhão com Deus é isso. Somos nós falando com Ele e Ele falando conosco. E aqui mais uma vez Deus fala com ele, com Abrão. Deus mais uma vez reafirma as suas promessas. Deus é aquele que havia prometido e que cumpriria. Diferente de outros encontros com Deus, nos quais Abraão ficou quietinho, nesse daqui Abraão falou. Por exemplo, em Gênesis 12, nos versos 1 a 9, Deus fala com ele o tempo todo e ele não abre a boca. Ele não abre a boca. Mas aqui Abraão tem que falar, porque o coração dele estava triste, o coração dele estava preocupado, estava pesado. E Abraão, então, pela resposta, ele demonstra frustração. Ele demonstra que estava chateado. Com quem? Com Deus. Porque Deus tinha falado uma coisa e não tinha feito. Deus tinha prometido e não tinha cumprido. Abraão, pela resposta dele, apresenta frustração. Deus demorava para responder, para cumprir a promessa. Deus demorava para cumprir o que Abraão via como o primeiro passo para a construção de uma grande nação. Porque Deus tinha dito que através dele, Abraão, Deus construiria ou faria uma grande nação, um grande povo. Mas para o Senhor fazer uma grande nação por meu intermédio, eu tenho que ter um filho. Porque esse meu filho vai ter outros filhos, aí vai ser uma grande descendência. Mas até agora eu não tenho ninguém, já estou velho, já estou com quase 100 anos de idade e eu não tenho filho. Minha esposa já não dá mais filhos. Já é uma senhora de avançada idade. Até quando, Senhor? Mas tudo bem, Senhor. Tem um rapaz que nasceu aqui na minha casa, um filho de uma serva, que acabou nascendo aqui dentro da minha casa. Ele vai ser o meu herdeiro. É o Eliezer. Ele vai ser o meu herdeiro. Pode ser, Deus. Deus, não. Vai ser tua descendência, vai ser sua semente. Não vai ser aquele que nasceu na tua casa. Deus deixa claro a ele, por meio de sua resposta, que Deus ele se preocupa em explicar a Abraão que o seu descendente seria um filho biológico de Abraão. E que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas para isso, Abraão teria que acreditar numa coisa impossível e improvável. Porque nessa altura do campeonato, nessa altura da vida, na avançada idade, é impossível ter um filho. Impossível.
Então, Deus estava prometendo o impossível. E Abraão teria que acreditar nisso. E quando ele chega ao ponto de dizer, Senhor, tudo bem, eu sei que o Senhor vai me dar uma descendência, mas não vai ser de uma maneira sobrenatural. Pode ser de uma maneira natural. Ele chegou até a dar um jeitinho, né, que Deus também não aprovou, mas Deus, até o final, por mais que tarda, por mais que demore, Deus diz, não vai ser do meu jeito. É a minha palavra, é a minha promessa, e ela vai se cumprir, ainda que seja de um modo sobrenatural. Aí nós entramos no verso 9 a 11. Respondeu-lhe o Senhor, não é respondendo para Abraão, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Meus irmãos, é curioso porque esses 3 versículos, eles parecem não ter conexão nenhuma com o restante do texto. Porque simplesmente Deus falou para ele, pega um animal assim, um animal assado, um novilho, uma cabra e um cordeiro. E aí o que Abraão fez? Cerrou no meio, separou as partes, você está imaginando a cena? Não é muito bonita, né? E deixou uma parte de frente da outra com os bichos cerrados no meio. Também pegou uma rolinha e uma pombinha. Só que a rolinha e a pombinha ele não podia serrar no meio, tinha que deixar ali morta, sacrificada. E pronto, Deus não fala mais nada. O que ele quis dizer com isso? Porque o texto não explica mais nada. Eu digo a vocês então, estudando a passagem com o objetivo de explicá-la aqui aos irmãos, esses pactos, esse tipo de coisa era muito normal naquele tempo. Eram normais pactos na antiguidade, celebrados dessa maneira aqui. A palavra mais comum para fazer um pacto, especialmente na língua hebraica e também no aramaico, é a palavra karat, que significa cortar. E essa palavra era usada da seguinte maneira, no seguinte contexto: vamos cortar um pacto? Era assim que as pessoas falavam. Vamos cortar um pacto, um contrato, não é? Ou um acordo, uma aliança. Por exemplo, o casamento é um pacto, um contrato, uma aliança. Numa empresa, dependendo da sociedade, você tem ali um pacto, um contrato, uma aliança. E assim por diante. Quando pessoas faziam um pacto ou uma aliança, via de regra, elas simbolizavam isso na real, separando animais, cortando alguma coisa. E com isso, eles tinham alguns significados. Como, por exemplo, eles tinham em mente que, caso algum deles quebrasse o pacto, não cumprisse a sua parte no pacto, eles seriam também cortados. Ou seja, aquilo que aconteceu com os animais acabaria acontecendo com eles. Pacto era uma coisa certa, séria. Aliança era uma coisa séria. Casamento era uma coisa séria. Sociedade era uma coisa séria. Amizade era uma coisa séria. Toda aliança, todo pacto, todo contrato era sério. E eles, fazendo esse tipo de coisa, cortando animais, e às vezes plantas também, mas normalmente eram animais. Isso na antiguidade, lá no Antigo Oriente Próximo, há milênios atrás, era muito comum que eles fizessem isso, inclusive falassem assim, vamos cortar um pacto. E aqui Deus manda Abraão cortar, para fazer um pacto com ele. É muito interessante isso, mas vamos continuar no texto, a partir do verso 12 até o 18. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Imagina Abraão, estava no finzinho da tarde, o sol estava se pondo, ele estava com um sono terrível, caiu um profundo sono, mas também com o sono, um medo terrível, um grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Verso 13, então lhe foi dito, Deus disse para ele, uma voz apareceu, ele estava com sono e ele ouviu essa voz, sabe, com certeza, que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão,
ou Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Desde o grande rio. Qual que é o grande rio do Egito? O rio Nilo. Onde é que fica a parte principal do grande rio Eufrates, ou Eufrates? No Iraque. Desce da Síria lá em cima e cai lá no Iraque, lá embaixo, perto de Bagdá. Deus está prometendo aqui a Abraão, sabe a terra que você vai possuir? De onde aonde vai ser? De onde aonde vai ser? Do Egito ao Iraque. Quando foi que os israelitas possuíram essa terra? Vocês sabem? Nunca. Por conta de quê? Por conta dos seus pecados. Deus deixou de dar a promessa? Deus deixou de dar a terra? Não. Porque essa promessa foi incondicional. Mas o alcance dessa terra dependia da fidelidade. Por isso que entrava rei bom, saía rei bom, entrava rei mau, não é? Eles conquistavam mais terra ou perdiam toda a terra. Quando, por exemplo, era Saul, eles conquistaram um pouquinho. Mas quando foi Davi, uma grande faixa de terra foi conquistada. Com Salomão, manteve mais ou menos a mesma coisa. Mas depois diminuiu e diminuiu muito. E depois, quando a terra estava dividida, os reis do norte e reis do sul, mais ainda se perderam a terra. Por quê? Porque eles não fizeram aquilo que Deus disse que era para eles fazer. E Deuteronômio 28 se cumpriu. Deuteronômio 28 é uma palavra de Deus dizendo: se vocês forem fiéis, eu abençoareis e vocês prosperarão. Mas se vocês forem infiéis, vocês não serão abençoados. Vocês perderão coisas pelo fato de ficarem distantes de mim. É como uma criança que, enquanto está com o pai, recebe coisa do pai. Mas quando essa criança decide sumir em rebeldia, fugir de casa, você pode ir, mas você sofrerá as consequências. Você não terá muita coisa. A minha proteção, o meu sustento, a minha presença. E o povo de Deus experimentou tudo isso quando fugiam de Deus. Não tinha presença, não tinha cuidado, não tinha provisão, não tinha absolutamente nada. Tinha a promessa da terra. E se fossem fiéis, voltariam a ocupá-la. Mas perderam-na por muitas vezes, justamente por causa da sua infidelidade. Mas isso é outro ponto. Isso é algo que a descendência de Abraão descobriu lá na frente. Aqui, ele não tinha nenhum filho sequer. Não havia nenhum israelita ainda nascido. Não havia nenhum descendente de Abraão. Isaac viria dali a alguns anos. E a resposta de Deus para Abraão, nesses últimos versos que lemos, vem em forma de uma cerimônia mesmo pactual. Parece que Deus está fazendo... Sabe aquela cerimônia do contrato do casamento no civil? Em que o cara que faz o casamento lá no civil, ele faz umas perguntas. Às vezes faz umas brincadeiras. E aí você tem que assinar. E às vezes eles lêem algumas coisas. E aí depois de ler aquelas coisas, está certo isso? Estão de acordo ambas as partes? É de livre e espontânea vontade? E está tudo certo? Aí assinam o contrato. Fazem o pacto. Aqui Deus parece estar a falar estas palavras antes que o pacto seja estabelecido, antes que a aliança seja concretizada. Porque se é uma aliança, tem partes. Existem estipulações. Se a aliança, é aliança entre quem e quem? É entre Deus e Abraão e sua descendência. Se há uma aliança, existem responsabilidades de um e responsabilidades de outro, porque senão não seria aliança, né? Seria escravidão. Aliança, contrato, tem estipulação de uma parte, estipulação de outra parte. Por isso é aliança, acordo. E quando uma parte rompe, quebrou a aliança, e aí então tem problemas e consequências civis e jurídicas, etc. Por causa da quebra da aliança. A resposta de Deus para Abraão, então, vem nesse contexto. E é bem parecido com os grandes tratados sobre as terras realizadas, as terras ali do Antigo Oriente Próximo, que eram realizadas nessa época de Abraão. E muitos discutem, né, se a aliança com Abraão começa aqui, em Gênesis 15, ou lá em Gênesis 12. Eu até acho que começa lá em Gênesis 12. É a minha predileção. Mas aqui é muito forte também. Parece que Deus reforça ou refaz essa aliança. A aliança desse capítulo aqui, meus irmãos, ela é incondicional. Muito parecida com a aliança que você tem com Jesus hoje. Incondicional. Porque você sabe que você tem uma aliança também, né? Você também tá, não é só Abraão que está debaixo de aliança. Você e eu também estamos. Como é que chama a nossa aliança? Nova aliança. Nós também estamos debaixo de uma aliança, mas não é essa daqui que Abraão estava. E essa aliança aqui de Abraão era incondicional. Sabe o amor incondicional de um pai por um filho? Aquele amor que mesmo que o filho
faça um mal, desobedeça, vá embora de casa. O pai não consegue deixar de amar o seu filho. É incondicional. Não depende da condição. É amor. Essa aliança de Deus com Abraão é incondicional. Abraão, independentemente do que você fizer ou deixar de fazer, eu vou dar a terra para você. Deus fez algumas alianças incondicionais no Antigo Testamento. Mas também era uma aliança, nesse primeiro momento, unilateral. O que é meio estranho, mas é o fato aqui. Porque é só Deus quem deu. Abraão não tinha que dar nada. O que Deus exige de Abraão aqui, nesse momento da aliança? Nada. Abraão tinha apenas que crer. Só isso. Somente quando se exige a circuncisão lá na frente, é que Deus coloca uma responsabilidade de Abraão. Agora Deus tinha a sua parte, ele cuidaria, ele abençoaria, ele daria descendência, ele faria um povo, ele daria as leis, ele começaria aquilo que hoje a gente chama de religião, ele começaria um processo de trazer a humanidade de volta para si. Tudo isso é de Deus. Mas e agora de Abraão? Aí lá na frente, a gente vai chegar lá na frente, inclusive também, quando Deus diz que ele tinha que circuncidar a si mesmo e seu filho e todo mundo que morava na casa dele. O que é a circuncisão? Eu falo, às vezes eu penso que todo mundo sabe o que é, mas tem gente que às vezes não aprendeu ainda, né? A circuncisão, ela era uma cirurgia que acontecia no passado, na criança, no recém-nascido, especialmente quando ele fazia 8 anos de idade, o bebezinho nascia com 8 anos de idade, se cortava uma pele pequenininha na ponta do pênis do menininho. Então você imagina o pênis do menininho, e na ponta do pipi do menininho, uma pele que era puxada, esticada, e eles cortavam essa pelezinha. Isso é parte do processo da circuncisão. O duro foi quando começou, porque Deus mandou Abraão fazer primeiro nele. Todos os homens da casa dele. E era uma prática comum no antigo Israel. Até hoje os judeus fazem isso. E não só os judeus fazem isso com seus filhos recém-nascidos. E é uma prática, diga-se de passagem, muito saudável e que traz muita higiene para o homem. Muita higiene para o homem. E Abraão exige isso aqui Deus exige isso de Abraão. Só nessa altura, lá na frente, é que se esperou. E a circuncisão representava o quê? Não era simplesmente o cortar de uma pele que poderia guardar sujeira no pipi do menininho. Mas era principalmente um sinal de obediência. Curioso que Paulo, lá em Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, ele fala que nós também fomos circuncidados, inclusive as mulheres, mas a circuncisão nossa é no coração. E não mais na carne. E o que ele significa com isso? Ele significa que a circuncisão no Novo Testamento significa o purificar, não do corpo, mas da alma aos olhos de Deus. E aí ele explica isso com ricos detalhes lá na epístola dele aos Gálatas. Voltando aqui, a circuncisão para Abraão, que era a parte de Abraão na aliança, representava a obediência de Abraão e do filho dele a Deus. Eles só tinham que obedecer às exigências de Deus. Isso demonstra, meus irmãos, que Deus faria e daria a Abraão, independente do que Abraão fizesse. E aqui eu paro para pensar na nossa salvação também. Porque na nossa salvação não é diferente. Mas antes de concluir falando da nossa salvação, vamos terminar esse capítulo? Versos 19 até o final, até o 21. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém, irmãos? Terminamos o capítulo. Mas é isso, eu não poderia deixar de terminar, não é? Por que ele diz isso? Se você olhar no final do 18, tem 2 pontos lá. Porque todos esses povos eram os povos que habitavam de onde até onde? Do Nilo ao Eufrates. Era toda essa galera aqui. Estas eram as nações da grande Canaã. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com tudo isso? Quais aplicações nós podemos tirar para a nossa vida hoje dessas lições aqui? A situação pela qual Abraão passou, bem poderia ser chamada de a noite escura da alma. Essa expressão não é minha, é óbvio que não. Ela é uma expressão poética que está nos livros de poesia e também nos livros de teologia antigos. Há muitos séculos os homens usam essa expressão, a noite escura da alma. O que é isso? Hoje em dia chama de depressão. Outras pessoas chamam daquele momento de vazio do interior, de dúvidas quanto à vida. É o momento da noite escura da alma. Aquilo que Davi no verso 4 do Salmo 23 disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temeria. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte seria essa noite escura da alma que eu
coloco aqui como a situação que Abraão está passando. É um momento de dúvida, de medo, de insegurança. O Senhor me prometeu, deixei tudo para te servir. Todo mundo sabe que o Senhor dá idade. E aí eu falo para os outros que o Senhor vai dar um filho, que o filho vai nascer da barriga da minha senhora, com quase 100 anos de idade. Eles dão risada da minha cara. Abraão estava sim, com insegurança, com incertezas. Ele era um homem, meus irmãos, como vocês. E eu. Ele era um ser humano como todos nós aqui. Há uma frase de um puritano do século XVII, o Thomas Goodwin, que eu gosto demais desse irmão, que é o seguinte: Deus, ele não nos abandona. Abro aspas aqui para a frase desse irmão que já está com o Senhor, né? Deus não nos abandona quando o nosso coração se sente fraco e cheio de dúvidas. Nunca. Há momentos em nossa história que nós somos levados a imaginar isso. Não é possível que Deus esteja comigo. Não é possível que toda essa situação que eu estou passando, e Deus está comigo. Porque se Ele tivesse, eu não estaria passando por isso. Ele teria me protegido, Ele teria me livrado, Ele me daria paz pelo menos. Mas esse momento, meus irmãos, essa hora da noite escura da nossa alma, quando a gente parece que vive o vale da sombra da morte, é como se a gente morresse, não faria diferença. Momentos tristes, momentos difíceis, vocês estão livres de passar por momentos assim? Lembra o que Jesus disse, que no mundo vocês e eu teríamos, e não poucas aflições. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Alguém que verdadeiramente confia em Deus, continuando a frase daquele irmão, e é obediente a Ele, pode estar em uma condição de escuridão e sentir-se sem luz. E tal pessoa pode vir a andar muitos dias e anos nesta condição. Então, uma das aplicações que eu aprendo com Gênesis 15 é que, assim como Abraão viveu aquela situação de incerteza, de insegurança, de medo, de olhar para os céus e dizer: até quando, Senhor? Aliás, foi o tema da última devocional que eu compartilhei com vocês no Salmo 10. Até quando, Senhor? Se Ele passou, nós podemos passar também. Momentos em que nos sentimos com pouca luz, parece tudo escuro diante de nós, parece que nos falta a sabedoria, nos falta a certeza do que fazer, para onde ir, que decisão tomar, como resolver. E às vezes não são situações fáceis. Às vezes são situações que envolvem pessoas que amamos. Às vezes envolvem a nossa própria vida com Deus, coisas que machucam o nosso coração. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor com vocês, que está em Isaías, na qual o profeta Isaías, lá no capítulo 50, no versículo 10, nos mostra como um dia o próprio Deus entendeu o seu povo passando por essa situação também. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10. Diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Quem são aqueles que amam a Deus, que estão aí no meio de vocês, que temem ao Senhor? Resposta: aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Deus está falando com gente aqui que confiava no nome dele, que era firme nele, mas que por alguns momentos andou em trevas aqui. Em trevas não tem nada a ver com andar em pecado, ok, irmãos, aqui nesse contexto. Em trevas significa andar em depressão, andar em angústia, andar em sofrimento. O ponto é que, graças a Deus, essa noite escura da alma, na vida do povo de Deus, não dura para sempre. É uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Às vezes não é uma noite só, meus irmãos, porque a linguagem dos salmos também é simbólica. Mas o ponto é, não dura para sempre. A nossa vitória, a nossa paz, o final do nosso sofrimento estão garantidos nas mãos do Cordeiro de Deus. Em quem nós estamos? Com quem nós vivemos? Embora muitas vezes pareça demorar, Deus maravilhosamente sempre nos dá além do que merecemos e nos responde. Mesmo que Ele demore, ou mesmo que pareça que Ele nunca irá cumprir, Ele sempre cumpre e sempre nos surpreende com a grandeza do seu cuidado. Meus irmãos, o pacto de Deus com Abraão permanece até hoje. Até hoje, aquele povo descendente de Abraão habita naquela terra que Deus prometeu que daria a eles. Mesmo que os israelitas não venham a se converter,
Deus continua cumprindo a sua promessa, é incondicional. A aliança é incondicional. O cumprimento não depende da fidelidade ou da fé dos israelitas. Se Deus falou, Ele faz. Ele é diferente de nós, que falamos e não fazemos, prometemos e não cumprimos. Hoje nós também estamos debaixo de uma aliança com Deus, chamada de a nova aliança. Nós também estamos circuncidados, não no corpo, mas na alma, como Paulo escreveu aos Gálatas. Deus já nos marcou e agora já nos reconhece como seu povo. E essa aliança que está sobre nós também é incondicional, ou seja, independentemente do que você venha a fazer contra Deus no seu futuro, Deus não deixa de fazer com você o que Ele prometeu que fará. É isso que Paulo escreveu a Timóteo: mesmo que sejamos infiéis, Paulo escreveu, Ele permanece fiel porque não pode mudar a si mesmo. E louvado seja Deus por isso. Porque se Ele fosse diferente disso, nós estávamos perdidos, meus irmãos, estaríamos perdidos. Hoje nós também estamos debaixo dessa aliança que Jesus fez conosco por meio do sangue dele. A nova aliança é estabelecida conosco quando Deus quer. Deus, se Ele quer, Ele estabelece essa aliança com você. Não é quando você quer. Acordou de manhã, hoje eu vou fazer uma aliança com Deus. Não existe isso. A humanidade não busca Deus, é Deus quem busca a humanidade. Se você não possui comunhão com Deus, se você não tem prazer em Deus, não adianta lutar por isso, porque você não vai achar nunca prazer em Deus. Deus sempre vai ser chato para você, enfadonho. Deus e aquilo que traz prazer a Ele, sempre vai ser algo do que você quererá fugir. Mas se Deus te buscar, se Deus vier e te chamar para uma aliança, se Deus vier e te chamar para que você se converta a Ele, e faça um pacto com Ele, e entregue a sua vida a Ele, e tenha com Ele uma genuína aliança, então você será capaz de responder favoravelmente, e Ele mudará para sempre a história da sua vida. Hoje também, quando o Espírito Santo decide convencer você do pecado, da justiça e do juízo, Ele vem e convence. Então quando eu lembro, e você lembra da nossa conversão lá atrás, no nosso passado, o que a gente tem que fazer hoje? É louvar a Deus. Porque a aliança que hoje a gente tem com Deus, a gente só tem porque um dia Ele veio e nos convenceu. Lá atrás, Ele nos tocou. E de paz encheu o nosso coração, como diz o antigo hino. O Espírito nos convenceu, e por isso que a gente se convenceu. Não foi alguém que chegou e ficou falando na nossa cabeça, e a gente, não, agora eu concordo com você. Porque nenhum de nós é capaz de convencer ninguém. Mas é o Espírito quem nos convence. E quando o Espírito convence, é para sempre. Não tem mais essa brincadeira, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Por isso que na Bíblia não existe gente desviada. Ou é convertido ou não é. Ou é filho de Deus ou não é. Ou está em comunhão ou não está. Ou é luz ou é trevas. Ou é quente ou é frio. Não tem morto Deus vomita. Não existe desviado. Esse termo, a pessoa está desviada. Isso é uma invenção da igreja moderna, meus irmãos. Não existe isso, biblicamente. Porque aqueles que têm um encontro com Deus, quando fazem tal aliança, é para todo o sempre. E porque Ele quis começar uma obra em sua vida, a obra começou. Não é porque você quis, é porque Ele quis. Não depende de você, não dependeu de você. Dependeu só de Ele olhar para você e de Ele te amar primeiro. Porque a aliança, Ele faz com você, Ele não faz com a sua mãe. Ele não faz com a sua esposa. Ele não faz com o seu irmão. Ele não faz com o seu avô. A aliança é com você. Ele chama a você individualmente. Ele olha para você, Ele ama a você e Ele toca em seu coração para que você responda a Ele, entregando a sua vida a Ele, para que você possa amá-lo também. Todos que colocam sua fé em Jesus para a salvação, entram numa aliança com Deus, assim como Abraão entrou. E todos que entram numa aliança com Deus, recebem a salvação, ou seja, recebem a vida eterna. Em Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo hoje, Deus dá a mesma segurança para o seu povo. A mesma que Ele queria dar para Abraão. Ele chegou para Abraão e disse, é isso, Abraão, eu vou dar, vai ser teu filho. Você só tem que acreditar. E ele acreditou e isso o salvou. Abraão acreditou em Deus. E Deus cumpriu as promessas dele na vida de Abraão. A mesma coisa Deus faz com você e comigo. Deus nos chama
para que a gente venha em fé, e a gente entregue a nossa vida a Ele em fé, para que então Ele, Deus, possa dar a nós as consequências dessa que é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida, que é a decisão de morrermos para nós mesmos e entregarmos a nossa vida ao Senhor, de nos convertermos, corpo, alma, vícios, hábitos, palavras, vida, tudo o que somos, tudo o que temos, colocando aos seus pés, para que Ele agora seja o Senhor e Salvador da nossa vida. Abraão acreditou em Deus. E eu pergunto a todos vocês que aqui estão, vocês acreditam da mesma maneira? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós sabemos que muitos existiram entre os israelitas, que ali estavam, Senhor, e eram circuncidados, realizavam os holocaustos e sacrifícios, iam ao templo, faziam suas orações e jejuns, vigílias muitas vezes, sacrifícios de paz. Senhor, mas no meio daquele povo, o Senhor identificou pessoas que viviam tudo isso, mas que não te amavam com todo o coração. Pessoas que viviam a prática religiosa, mas que nunca haviam dado o seu coração para ti. E o Senhor os notou, e o Senhor os exortou, da mesma maneira como tem nos exortado hoje também. Se o Senhor encontra no nosso meio, porque só o Senhor pode ver isso, nenhum homem é capaz, mas se o Senhor vê em nosso meio vidas que têm estado perto de ti, perto do teu povo, mas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, Senhor, essa pessoa não pode fazer nada se antes o Senhor não tocá-la, não aquecê-la. Mas no dia que o Senhor fizer, Senhor Deus, constranja com o teu precioso amor, como um dia o Senhor constrangeu o meu e o de tantos outros aqui, os nossos corações. Porque quão maravilhoso é o teu amor. Quando o Senhor nos toca e nos convence, Senhor, quão maravilhoso é esse momento. Quão inesquecível é essa hora em que os nossos olhos se abrem e a gente compreende a tua graça, e a gente entrega a nossa vida para ti, e nunca mais ela é a mesma. Quanta paz, quanta esperança, Senhor, quanta certeza que antes não havia. Obrigado, Senhor, por seres a nossa segurança, a nossa vida, a nossa paz, e pelo teu Filho hoje ser a nossa preciosa salvação. Nós te louvamos e pedimos para que o Senhor continue a salvar e a tocar e a convencer para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.